Uma forma da gente avaliar a nossa probabilidade pré-teste é fazer uma estimativa populacional. Ou seja, eu tenho uma população X ali de 1.000 pacientes, que é mais ou menos representativo daquela população que eu atendo geralmente, e eu calculo qual que é a prevalência de determinada doença naquela população. Consequentemente, se eu tenho uma população de 1.000 pacientes, ele tem prevalência de 10%, sei lá, de doença coronariana, de doença arterial coronariana aqui, significa que um paciente escolhido aleatoriamente dessa população vai ter 10% de probabilidade de ter doença arterial coronariana. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 90 mais 10, ou seja, 90 verdadeiros positivos, mais 10 doentes que deram negativos, 100 pacientes, dividido por 1.000, que são aqueles que todos, no caso, toda a população que eu estou estudando, os que deram positivos, que deram negativos, que estão doentes, que não estão, que vai dar aqui 10%. Então, 100 pacientes doentes em 1.000 pessoas aleatoriamente escolhidas, eu vou ter 10% de prevalência. Como eu tenho aqui uma prevalência baixa, a gente tem toda aquela questão do valor preditivo positivo e negativo. O valor preditivo positivo vai ser só de 11%. Por quê? A probabilidade de escolher uma pessoa aleatoriamente e ela ter a doença é de 10%. Então, meu teste dando positivo, a probabilidade também tende a continuar baixa, ou seja, a probabilidade pré-teste é de 10%, que é escolher a pessoa aleatoriamente. Mas se a probabilidade pré-teste, ou seja, antes de fazer o exame já era baixa, por mais que meu exame dê positivo, a probabilidade pós-teste, ou seja, a probabilidade de uma pessoa com exame positivo ter a doença, também tende a ser puxada para baixo. Então, ela aumenta só um pouquinho aqui, 11,1% só. Ao mesmo tempo, o meu valor preditivo negativo, ou seja, a probabilidade da pessoa não ter a doença aqui, era de 90%, ou seja, a probabilidade de teste ter a doença só de 10%. Então, a maioria não teria a doença já antes do teste. Então, depois que o teste deu negativo, ela vai aumentar mais ainda. Então, a probabilidade da pessoa com teste negativo, a probabilidade pós-teste dela não ter a doença é muito alta, 94,7%. Sensibilidade e especificidade se mantendo inalteradas. Agora, uma outra possibilidade para a gente ter essa estimativa da probabilidade pré-teste é a gente levar essa prevalência para aquela situação clínica específica que a gente está avaliando. E aqui entra aquela importância. A clínica é soberana, por isso aqui. Porque a gente vai ver como que vai mudar o nosso cenário quando a gente vai avaliar a clínica do paciente antes de decidir qual que é a probabilidade pré-teste e, consequentemente, antes de decidir levar esse paciente para um exame ou não. Imagina que agora a gente não está pegando 1.000 pessoas aleatoriamente. A gente está pegando 100 pessoas com muito alto risco cardiovascular e ainda por cima a pessoa tem dor torácica típica. Cara, só por aí a gente já pensa, provavelmente a pessoa tem doença arterial coronariana. Vamos ver a prevalência entre essas pessoas, então? Agora a gente tem 63 pessoas mais 7, ou seja, 73 verdadeiros positivos e 7 doentes que deram teste negativo, ou seja, o total de doentes, 70 pessoas. E aqui embaixo, a gente tem 100 pessoas. Então, 63 mais 6, mais 7, mais 24, 63 mais 7, 70, 6 mais 24, 30, 70 mais 30, 100 pessoas que foram as pessoas que eu testei no meu teste. Então, 70 dividido por 100, 70% de prevalência, ou seja, 70 pessoas doentes em 100 pessoas estudadas. Então, escolhendo uma pessoa dessas aleatoriamente, a probabilidade pré-teste, ou seja, antes de eu fazer qualquer exame dela ter a doença, é de 70%, porque 70% é a prevalência de doença arterial coronariana naquele grupo que eu estou analisando. Qual que é o meu valor preditivo positivo agora? Olha como que ele vai ficar muito mais alto, vai para 91,3%. Porque antes do teste, a prevalência era de 70%, ou seja, eu tinha uma chance muito grande da pessoa ter a doença. Já antes mesmo de fazer o teste. Depois que eu fiz, deu positivo, então ela tende a ser muito maior. Os números provam aqui, ó, 63 mais 6, 69, 63 dividido por 69 vai dar 91,3%. Meu valor preditivo negativo, já ensinamos como calcular lá atrás, por isso que eu não estou refazendo as contas. Eu tinha aqui, ó, 24 pessoas com valor negativo realmente negativo, 7 pessoas
com valor negativo, que na verdade estavam doentes, então acertou 24 em 31 pessoas, eu vou ter 77,4%. Observem que, como agora a probabilidade pré-teste da pessoa ter a doença era maior, o meu valor preditivo negativo ele tende a cair. Por quê? A pessoa ela já tinha uma probabilidade relativamente maior antes dela ter a doença. Então, mesmo que o meu exame deu negativo, ela ainda tem uma probabilidade aí desse negativo não ser negativo realmente. Eu aumento a chance de eu ter um falso negativo aqui, porque eu estou em um grupo que tem muita gente doente. Então, eu tendo a dar o meu diagnóstico negativo, a chance da pessoa ser doente antes mesmo de eu fazer o teste já era alta. Então, não posso confiar tanto assim no meu resultado negativo, porque aquela pessoa já tem uma chance alta de ter a doença, mesmo tendo resultado negativo. É aquela pessoa que, digamos assim, tem focinho, tem orelha, tem tudo igual a um cachorro, mas aí o exame vai dar negativo. Então, opa, será que eu posso confiar realmente nesse resultado negativo? Então, por isso que o valor preditivo negativo, numa prevalência alta, ou seja, numa sintomatologia, num grupo que a chance dela ter a doença é grande, ele tende a diminuir. Eu aumento a prevalência, o valor preditivo negativo cai. Por quê? Opa, a pessoa tem todas as características, ela está num grupo clínico ali com todas as características da doença, mas o exame veio negativo. E aí? Confio no exame ou não? A confiabilidade desse exame, o valor preditivo dele tende a ser menor quando negativo, mas se a doença tem focinho, cheiro, cara, e o exame ainda por cima veio positivo, o meu valor preditivo positivo tende a aumentar. 70% de prevalência ainda com exame positivo, provavelmente as pessoas têm a doença. Meu valor preditivo positivo é mais confiável. Diferente daquela pessoa que está assintomática, então eu tenho um grupo de pessoas assintomáticas, então minha prevalência naquele grupo de doentes provavelmente é mínima, porque ninguém tem sintoma, então provavelmente muito pouca gente ali tem doença. Então eu vou ter um valor preditivo positivo numa situação de baixa prevalência muito baixo. Uma outra forma da gente estimar a probabilidade pré-teste, ou seja, qual a probabilidade do meu paciente estar doente antes de fazer o teste, antes de fazer o exame, é por especificidades demográficas. A gente começa aqui com um exemplo muito absurdo para facilitar o entendimento até dos conceitos anteriores, que é o diagnóstico de câncer de ovário. Se a gente tem um paciente que é homem, qual a probabilidade pré-teste dele ter câncer de ovário? 0. Qual a prevalência de câncer de ovário em homens? 0%. Então, um homem não vai ter câncer de ovário, então eu não peço nem exame para ele. Mas se eu pedir, sensibilidade eu não consigo nem calcular nesse caso, apesar de que se eu conseguisse, ela seria a mesma dos testes anteriores. Especificidade também seria a mesma, só que como a probabilidade do paciente antes do exame ter algum diagnóstico de câncer de ovário era de 0, a probabilidade depois do exame, mesmo que o exame dê positivo, também vai ser de 0. O valor preditivo positivo, que é a probabilidade pós-teste, é 0. E isso se comprova se a gente for fazer a conta aqui, porque ó, eu tenho 0 pacientes doentes com diagnóstico positivo e 100 pacientes com diagnóstico positivo que não estão doentes. Então eu tenho 0 verdadeiros positivos dividido por 100 exames positivos ao todo. Já quando a gente fala de valor preditivo negativo, a gente não tem nenhum falso negativo, porque não tem ninguém doente aqui para poder ter um exame negativo que não é negativo. Todos os exames negativos são realmente negativos, são de pessoas que não estão doentes. Então, eu tenho 980 verdadeiros negativos, que são 100% dos exames negativos. Então, o meu valor preditivo negativo é de 100%. Porque antes mesmo do teste, a probabilidade pré-teste da pessoa ter a doença é de 0%. Então, não tem ninguém doente aqui. Então, o valor preditivo negativo, o exame dando negativo, é 100% de certeza que a pessoa não tem a doença, certo? Agora, se a gente for passar para mulheres, a gente já vai ter valores reais. Eu tenho uma prevalência de 10%, então eu vou ter um valor preditivo positivo de 50%, valor preditivo negativo menor que 100%. Antes, como eu tinha uma prevalência de 0%, meu valor preditivo negativo foi máximo. Agora eu aumentei ele um pouquinho, meu valor preditivo negativo cai. Porque agora eu começo a ter falsos negativos também. Então o valor preditivo negativo começa a cair um pouquinho aí. Sensibilidade e especificidade se mantém igual ao que a gente tinha antes.
Agora, indo para um exemplo mais realista, mas ainda com números multiplicados aqui para poder facilitar as contas, quero comparar anemia falciforme em brancos e em negros. A gente sabe que negros têm muito mais chance de ter muito mais probabilidade de ter anemia falciforme do que um branco. Então, a prevalência de anemia falciforme em brancos aqui eu coloquei de 1% e em negros de 10%, valores simulados. Prevalência, sensibilidade e especificidade eu continuei igual. Observem, quando eu tenho uma prevalência menor, ou seja, a chance de eu ter a probabilidade pré-teste, antes de eu fazer o teste, pegando um branco aleatório dele ter anemia falciforme, no nosso exemplo hipotético, é de 1%. Então, como a chance antes do teste já era baixa, mesmo que eu faça o teste e ele dê positivo, a probabilidade pós-teste, ou seja, o valor preditivo positivo, vai continuar sendo baixo, apesar dele subir um pouquinho, porque agora eu tenho um exame positivo. Antes eu não tinha. Então, agora subiu para 8,2%. Em compensação, aqui que eu tinha uma probabilidade pré-teste maior, ou seja, antes de fazer o teste eu já tinha 10% de chance de probabilidade de ter a doença. Então, agora que eu fiz o teste e deu positivo, eu vou aumentar muito mais do que eu aumentei quando eu tinha uma probabilidade pré-teste só de 1%. Agora, o meu valor preditivo positivo vai ser de 50%. Isso calculando aqui dá para demonstrar. Ó. Valor preditivo positivo, 9 mais 100, e aí 9 dividido por 109, a gente vai chegar em 8,2%. Aqui é a mesma coisa, 90 mais 90, 90 dividido por 180, a gente chega em 50%. Isso aconteceu por quê? Porque aqui eu tenho muito menos doentes do que eu tinha aqui. Então, consequentemente, como eu tenho menos doentes aqui, eu vou ter menos verdadeiros positivos, consequentemente, menos valor preditivo positivo. E eu não tenho menos doentes porque o teste é ruim, porque o teste detectou menos os verdadeiros positivos, mas porque a minha prevalência é baixa, então eu tenho menos doentes para a gente ter verdadeiros positivos para contar aqui. A mesma coisa para o valor preditivo negativo. Como eu tenho muito mais gente saudável aqui, eu tendo a ter um valor preditivo negativo maior, porque a minha probabilidade antes do teste ainda de ser saudável era muito maior. Ou seja, só 1% era doente, então 99% era saudável. Agora que eu fiz o teste e deu negativo, a minha probabilidade de valor preditivo negativo, a minha probabilidade pós-teste para valor preditivo negativo tende a aumentar. 99,9%, ou seja, o teste deu negativo em um branco para anemia falciforme, provavelmente esse paciente não tem anemia falciforme. Agora, no negro, eu tinha 10% de prevalência, então 90% de probabilidade do paciente estar saudável. Agora, a probabilidade do paciente estar saudável aqui é menor do que aqui, ainda antes do teste, a probabilidade pré-teste, a prevalência. Então, se o teste deu negativo, apesar dele ainda ter um valor preditivo negativo muito alto, ou seja, 98,7%, ele ser muito confiável, ele é menos confiável do que um teste negativo para anemia falciforme em um branco. Então, a probabilidade de um negro com teste negativo não ter anemia falciforme, estar saudável, é de 98,7%, enquanto em um branco é de 99,9%. Porque é muito mais difícil um branco ter anemia falciforme, então é muito mais provável que o branco esteja saudável do que o negro. Ainda com teste negativo, apesar de que o teste negativo aqui foi bem confiável para os dois. Uma outra situação, encaminhamento, aquele mesmo exemplo que eu dei antes para a doença arterial coronariana estável. Se eu tenho um paciente avaliado em um ambiente especializado, em uma situação especializada de cardiologia, a prevalência vai ser de 70%, ou 70% ou muito maior, 70% é o exemplo aqui. Enquanto selecionando aleatoriamente, a gente vai ter uma doença coronariana estável ali muito menos comum, muito menos prevalente. Então, em uma situação aleatória, a gente tende a ter valores preditivos positivos menores do que, por exemplo, se a gente for avaliar isso em um serviço especializado. A probabilidade pós-teste e a probabilidade pré-teste em um serviço especializado tende a ser muito maior. Então, a gente tem probabilidades pré-testes maiores se a gente tiver em um serviço especializado, se a nossa população for delimitada, sei lá, em um hospital cardiológico. E uma coisa que é interessante a gente falar, que isso aqui vai afetar, inclusive, os valores preditivos positivos e negativos quando a gente vai divulgar o resultado de um estudo sobre determinado teste diagnóstico. Porque o valor preditivo positivo e negativo, esses estudos geralmente são feitos em serviços especializados. Então, a gente tende a elevar os valores preditivos positivos e negativos e eles vão ter um comportamento diferente na população em geral.
Por isso que, geralmente, quando a gente fala de um teste diagnóstico, a gente foca muito mais em sensibilidade e especificidade. Para, sei lá, a Anvisa aprovou o teste tal, porque ele tem sensibilidade e especificidade tal. Porque isso tende a não variar pela população. Varia por alguns critérios externos e tal, mas matematicamente falando, pensando em populações semelhantes, ainda que a prevalência varie, não varia a sensibilidade e especificidade, certo?